E aí, beleza? Sou Ivan Sacavicius e hoje eu vou ensinar para você o que é o temperamento musical, né? A escala temperada e também o que são os instrumentos temperados, né? Qual que é a diferença entre os instrumentos temperados e não temperados. Mas antes, quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e deixar sugestões também aqui, dizendo novos conteúdos que você quer ouvir ou perguntas que você deseja que eu responda. Os instrumentos como violão, guitarra, baixo, piano, trompete, flauta, saxofone, todos esses instrumentos eles são temperados, a gente diz. O que significa isso, né? Um instrumento temperado. Isso significa que ele vai tocar uma nota exatamente afinada, né? Numa frequência, né? Pré-programada que você quer afinar. Então você quer, por exemplo, um sol, né? Bem afinadinho. Tem um sol que é mais ou menos 100 Hz. Vamos pegar aí 100 Hz, né? Que são 100 vibrações por segundo, isso significa. Então você vai tocar uma nota sol que vai ter 100 vibrações por segundo. Se você tocar uma nota sol oitava acima, né, a próxima nota sol mais aguda, ela vai ter 200 vibrações por segundo. Mais uma vai ter 400. Então esses são os instrumentos temperados, né? Um exemplo de um instrumento não temperado é o violino, né? O violino é um instrumento que não tem trastes, se você for perceber. O braço dele, a escala dele, né, que a gente pode dizer, ela não tem trastes, tá vendo? É uma escala limpa, assim, não tem? O violão, diferentemente, tem todas essas casas. Então você sabe que se você apertar tal casa, por exemplo, aqui vai soar a nota sol, que é a casa 3, né? Então da corda 1. E você não precisa fazer nada, não precisa ouvir, né? Fazer de ouvido a afinação, nada disso. Simplesmente apertou, saiu. Como o piano também é assim. Agora o violino e outros vários instrumentos que não são temperados, como os instrumentos indianos ou alguns outros instrumentos também, que tem milhares aí pelo mundo, a gente tem que fazer pelo ouvido mesmo, chegar na nota de ouvido. Essa que é a diferença então, do instrumento não temperado, né? Mas de onde veio tudo isso, né? Então, para que ser temperado ou não temperado? Qual que é a diferença? Pra gente falar disso, a gente tem que voltar lá atrás, na Grécia, e falar sobre o Pitágoras. Ele é considerado o pai da harmonia e da música ocidental. Ele pegou um instrumento chamado monocórdio, que era um instrumento que tinha simplesmente uma corda, e não era para fazer música, tá? Era para fazer estudos mesmo. E ele percebeu o quê? Que toda vez que a gente dividia a corda ao meio, então se uma corda, por exemplo, ela é desse tamanho, né? Aí ela tem 100 vibrações por segundo. É um sol, por exemplo, como eu disse, né? O sol não é exatamente isso, um dos sols, né, que tem, mas vamos pensar, então, um sol 100 vibrações por segundo. E ela é desse tamanho, vamos dizer aqui que tem, sei lá, vai, 1 metro aqui, assim, ela vai vibrar 100 vezes por segundo e tem 1 metro essa corda. Se eu dividir no meio, deixar meio metro essa corda, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, 200 vibrações por segundo. Né? Você vai ter um sol de novo mais agudo. Se eu dividir no meio de novo, a gente vai ter 400 vibrações por segundo, soando aqui nesse pedaço menor. Então, quanto menor o espaço, né, mais rápido vai vibrar. Então, essa corda e a nota vai ser mais aguda. O Pitágoras chamou isso de ciclo de oitavas, porque sempre quando a gente divide uma corda ao meio, então a gente vai ter uma oitava acima, né, a mesma nota mais aguda. A gente pode falar também que é a proporção 2:1, né? Então, duas partes soa uma. Beleza? Né? Simples assim. Então a proporção 2:1 vai dar o ciclo de oitavas. Mas o Pitágoras pensou, e se eu dividir essa corda em 3? Então em vez de dividir essa corda de 1 metro em 2, ele pensou, vou dividir em 3, né? Então essa proporção ficaria 2:3, né? Então 3 partes e 2 soando. Você entende? Quando ele fez isso, ele percebeu que soava outra nota. E qual era essa outra nota? Não era mais a oitava. Ele percebeu que soava a quinta. Então o Pitágoras viu que dividido em 3, essa corda ia soar a quinta, e ele dividiu essa parte que foi dividida em 3 em mais uma parte em 3, não em 2, em 3 de novo. E ele percebeu que soava outra quinta. Então toda vez que você fazia a divisão da corda na proporção 2:3, o que acontecia é que você conseguia quintas. Como ele chamou isso? Do ciclo de quintas. Né? Então agora vamos pro Logic um pouquinho que eu vou mostrar as notas aqui para você. Então voltando na nossa hipótese, uma corda então de 1 metro, que vibra 100 vezes por segundo e soa uma nota sol. Quer ver? Esse sol ele tem realmente 100 vibrações por segundo, ó. Tá vendo, ó? Lá perto do 100, né, tá? A onda mais forte dele. Então a fundamental dele tem, né, 100 vibrações por segundo. O resto são os harmônicos, né, depois. Ele percebeu que se dividisse a corda no meio, ia soar outro sol, 200 vezes por segundo, ó. Olha aqui, ó, como agora vem o 200 bem mais forte aqui, tá vendo, ó? Beleza? Então ele percebeu isso. E ele percebeu que se dividisse de novo a corda em 2,
E depois 25 centímetros seria essa. Beleza? Aqui você vê que o 400 também soa bastante, né? Então essa que é a ideia. Ele percebeu que ia sempre duplicando, né, essa vibração. Só que aí ele fez essa divisão, como eu disse, 2 para 3. Ele pegou a corda e ele percebeu que não rolava mais o sol de novo. A ideia, então, agora tinha mudado. Ele percebeu que o ciclo viria o ciclo de quintas, como eu disse. Então, depois do sol, ele percebeu que vinha um ré. Então, essa corda 33.3 é um ré. E aí, se ele dividisse isso em 3, depois do ré ia vir um lá. E aí, depois do lá ia vir um mi. Depois um si. Depois ia vir um fá sustenido. Beleza? Aí ia indo, tá vendo? Ó? Bom, Pitágoras foi dividindo essa corda nessa proporção 2 para 3 e dividindo, até que ele viu que chegava no sol novamente. Então o Pitágoras percebeu que depois de 12 vezes que ele fizesse, né, essa divisão por 2 por 3 aí, que seria, né, o ciclo de quintas, se ele subisse 12 vezes quintas, ele chegaria no sol outra vez. Beleza? Que é isso daqui que eu coloquei. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aí aconteceu uma coisa muito doida, assim, que o Pitágoras percebeu, que é uma coisa que é quase incompreensível, ele até chamou, né, dos números irracionais, e realmente aquelas coisas da música, que a música tá demonstrando aí leis cósmicas, leis da natureza, que são pontos que nunca vão ser, né, tangíveis, assim, são pontos que a gente não vai compreender mesmo. Foi chamado de coma pitagórica. O que ele percebeu? Então, quando Pitágoras chegou nesse sol aqui em cima, agudinho, né, hipoteticamente, essa nota sol, ele percebeu que se ele chegasse, né, na mesma nota sol com um ciclo de oitavas, dava uma diferença de tamanho nas duas cordas. Era uma diferença milimétrica, era bem pequenininho assim. Mas ele percebeu isso e trazia uma desafinação também, né? Por exemplo, o ciclo de quintas ele ficava um pouco mais grave, então ele ficava desafinado em relação ao ciclo de oitavas. Então, realmente, se você for pelo ciclo de quintas e você chegar numa nota, né, lá 8 oitavas depois, e for pelo ciclo de oitavas chegar na mesma nota, você não vai chegar na mesma nota. Vai acontecer uma coma, que a gente chama de coma pitagórica. Aqui eu não consigo mostrar para vocês, porque esse programinha aqui é temperado, né? Ó, então a diferença é, na verdade, uma coma, e essa coma é muito pequena. Então é a mesma coisa disso aqui, ó, e disso aqui, ó. Tá vendo? É muito pequena, não chega nem a ser meio tom. É uma diferença, né, centesimal, de microtom, assim. Mas tem essa diferença. Então o que o Pitágoras fez? Ele pensou, vamos aumentar a frequência um pouco dessa nota aqui, ó. Então esse sol soava mais baixo no ciclo de quintas. E ele percebeu o quê? Cara, se eu aumentar um pouquinho, né, 1 centímetro a corda, essa frequência vai aumentar e beleza. Essa quinta ficou meio estranha, esse som aqui, ó. Né? Dó, sol, né? Ficou meio estranho esse som e ficava, os caras chamavam até da quinta do lobo, né? Chamava, não é muito conhecido isso, mas então acontecia isso, né? Quando as notas chegavam nela de novo, faltava um espaço ainda. É como se no ciclo de quintas tivesse faltando um pedaço de alguma coisa no meio para preencher isso. E isso foi sanado com o temperamento. O que acontece, né, então, nesse ciclo de quintas? Todos os instrumentos antigos, até hoje em dia das tradições antigas, são desse jeito, né? Você não consegue fazer harmonia, você não consegue fazer polifonias, colocar várias vozes, vários instrumentos. O que acontece é que quando vai passando muitas oitavas, começa a desafinar, né? Então, pensa que essa coma ela vai aumentando a cada oitava. Então, você está num sol, o próximo já é um pouco desafinado. E o próximo mais ainda, e mais ainda. Por isso que o violino não tem os trastes, né? A solução disso foi uma solução meio logarítmica, que é essa ideia do temperamento. O que os caras fizeram? Em vez de deixar na última quinta, então no último intervalo, essa diferença, eles proporcionaram esse intervalo entre todas as notas, né? As 12 notas, até conseguir fazer, então, uma coisa que proporcionalmente, como eu disse, soasse melhor e soasse afinado. Então o temperamento, ele não foi simplesmente uma ideia teórica que veio para nada, assim. Não, ele foi uma junção, né, entre a criatividade dos compositores, então a criação do compositor, junto com essa parte matemática que formou um novo sistema, né? Então os compositores estavam começando a tocar coisas mais polifônicas, que a gente fala, com mais vozes, estavam tentando usar mais instrumentos, né? E não estavam conseguindo. Não estavam conseguindo sair, né, do mesmo modo, que a música era modal, não era tonal, né? Então o tonalismo, toda essa revolução, a música que a gente ouve até hoje, é por causa desse temperamento, né? O temperamento que foi isso. Você pegar e ajustar, então, em várias notas, né, um pouquinho desse erro. Então esse erro não deixa de existir.
O violão, por exemplo, é um instrumento temperado, como eu estava dizendo. Se você tocar essa nota aqui, né, essa corda 6 solta, que é a nota Mi, aqui no meio dela, aqui é a metade da corda, né? Porque essa corda vem daqui, ela soa daqui até aqui. Essa é bem a metade da corda aqui. Ela vai soar um Mi de novo. Se o violão for bom, eu falo para meus alunos quando vai comprar violão, né? Vê se essa nota Mi é exatamente o dobro dessa outra solta. Né? Se essa aqui, por exemplo, é 80 Hz, essa tem que ser 160, beleza? As frequências são quebradas, né? Mas você vê pelo afinador isso aí. Então aí que vai ser um violão bom, porque o cara fez o temperamento bem feito da escala, né? Ele temperou bem a escala do violão. Você percebe nitidamente essa ideia que eu falei do logaritmo e da ideia de não de pegar uma coisa que nem o Pitágoras fez antes e colocar só numa parte, assim. Não, de dividir isso em pequenas partes lógicas que vão trazer essa ideia do temperamento. É você ver o tamanho, então, das casas, né? Você vê que vai chegando aqui, a casa vai ficando menor, né? Então, você vê que é muito pouca a diferença de uma casa até a outra até chegar aqui, né? O que acontece? Foi sendo, então, né? Cada casa vai ficando um pouquinho menor, 1 milímetrozinho menor, até chegar nessa 12, que é a oitava de novo. Para que essa oitava seja, né? Então, afinada com a primeira oitava, né? Seja tudo bem afinado. E essa ideia vai transmitir para todas as outras notas. Né? Se você então fizer esse desenho aqui do violão, todas as outras notas, essa corda aqui que é o Lá, vai ficar afinado aqui também, né? Então o instrumento temperado é assim, ele reflete em todos os outros harmônicos, em todas as outras notas, essa afinação aí, né? Esse temperamento. Um dos maiores entusiastas, eu acho que o maior colaborador, certamente o maior colaborador, foi Johann Sebastian Bach, que eu falo o tempo todo aqui, né? O grande mestre aí da música ocidental. Ele fez o cravo bem temperado, que eu até vou deixar o link para vocês aqui, que é um vídeo que eu falei sobre o cravo bem temperado. Então, explicando, né, na prática, então com composições, como agora com o novo sistema temperado, em instrumentos antigos, né, o cravo, por exemplo, ele conseguia tocar em todos os tons, né, uma música. Coisa que era impossível antigamente, como eu disse, ficava preso aos modos. Agora ele conseguia, em todos os modos, a partir de todas as notas, tocar uma música no tom daquela nota. Dó sustenido menor, ré sustenido menor. Entendeu? Ele fez, né? Foi uma coisa bem prática, viu? Tipo um doutorado do Bach, assim, que até hoje, né, pra você ter noção, essa obra aí, O Cravo Bem Temperado, ela tá no universo aí, vagando numa nave, com várias coisas muito importantes da humanidade. E essa obra representa a música. Bom, foi assim também que a música ocidental criou, né, a identidade que até hoje perdura, que é essa coisa de tocar acordes e cantar por cima, fazer uma melodia por cima de acordes. Beleza? Então, ó, espero que você tenha gostado. Hoje esse vídeo é uma coisa mais teórica e mais aprofundada, mas eu acho muito legal você entender sobre isso. E aí, se você quiser deixar comentários com sugestões, como eu disse, ou perguntas, eu sempre respondo, o pessoal sabe disso aqui na comunidade. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!